alma transmitia o corpo e o homem era santo, tá? Separado. Essa é a ideia de ser santo, tá? A ordem de Deus. E o que o homem fez? Né? Deus deu a ordem. E o que o homem fez? Aí tem o papel da serpente. Olha, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Deus deu a ordem, a serpente veio enganou Eva, né? Ou seja, houve um diálogo. Eva ouve pela primeira vez uma voz diferente, né? Porque eles estão acostumados a ouvir somente a voz de Deus. Esta voz vai despertar um sentimento ainda não experimentado por Eva. Eva nunca olhou para aquele fruto da maneira como a serpente apontou para ela. Aquilo despertou, aquele diálogo despertou em Eva algo na sua alma que fez elas desejar aquele fruto, coisa que antes ela nunca teve desejo. Tá? Essa experiência aconteceu aonde? No eu, na alma de Eva, tá? Que proporcionava uma certa sensação de poder, orgulho e uma possibilidade de se tornar como o Altíssimo. Vocês lembram que a queda de Satanás foi que Ezequiel narra lá, e Isaías, foi justamente porque ele queria o quê? Tomar o lugar de Deus. Veja que Satanás, ele usa da mesma estratégia, só que agora ele usa o homem. Ele falou assim: ó, se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Aquilo que Satanás sempre desejou, ser igual a Deus, ele agora joga para o casal. Tá? Então veja que foi na alma. Se nós prestarmos bastante atenção, a serpente não quis tomar o lugar de Deus no coração de Adão e Eva, mas que o próprio ser humano tomasse o lugar de Deus. Isso aqui é importante, hein? Satanás não quis tomar o lugar de Deus no coração do casal, mas induziu eles a fazer o quê? Com que eles tomassem o lugar de Deus. Induziu a fazer a mesma coisa que ele fez. Que ele queria fazer. Que ele devia fazer. Só sabia o que aconteceu com ele. Isso. Se Tá? ele fizesse isso com a criação De Deus, ele sabia que Deus não ia permitir. Tá? Então eu tenho aqui corpo, alma e espírito. O corpo, nós vimos que ele é chamado de homem exterior. O espírito, de homem interior. E alma, de homem emotivo. Tá? Ou seja, na alma nós temos o quê? A vontade própria. A alma tem vontade própria, porque ela traz emoções. Se eu me deixar ser guiado pelas minhas emoções, pela minha mente, pela minha vontade, estou lascado. É por isso que a Bíblia vem e ela é chamada, Paulo vai chamar a lei de Deus de aio. Aio a palavra aio no grego é pedagogos. Ou seja, o pedagogo é aquele que o aio, né? O aio era um servo, né? Um empregado da família, a família que tinha posse, contratava um empregado para cuidar da criança, dos filhos. Então aquele aio conduzia a criança nos primeiros passos, nos primeiros ensinamentos, o que o pedagogo faz hoje. Tá? Então Paulo vai dizer que se não houvesse o aio, ou seja, ele compara a lei como um aio, como um pedagogo, que mostra para nós o que nós temos que fazer ou não. Porque Deus sabe que se nós não tivermos algo que nos diga o que é certo ou errado, nós certamente iremos fazer o quê? Fazer a nossa vontade própria. E aí cada um vai seguir as suas emoções, a sua mente, a sua vontade. Que é o que está acontecendo no mundo aí. As pessoas estão largadas, abandonadas. Elas fazem o que elas querem.
elas seguem as suas concupiscências, elas seguem as suas emoções, a sua vontade própria. Por quê? Não tem ninguém que mostre para elas. Nós temos a palavra. É por isso que se nós fugimos da palavra, saímos da palavra, abandonarmos a palavra, a gente fica à mercê da nossa alma. Tá? Então a alma ela tem vontade própria. Mas ela não deveria ser boa? Genuinamente boa? O quê? A alma? Por quê? Ela não deveria. Por ser uma criação de Deus, por fazer essa conexão do homem exterior com o homem interior. Ela era. Antes da queda ela era. Tá? Eu ainda tô. Eu vou mostrar a banheira daqui a pouco. Tá? Então, essa era a ideia. A ideia é que Deus, logicamente, Deus é perfeito, Ele criou tudo isso para que essas coisas fossem como se fosse uma engrenagem. Tá? Acontece que o homem interferiu, né, nesse processo. Tá? Então, ó, o corpo é o homem exterior, a alma é o homem interior, o espírito é o homem interior e a alma é o homem emotivo. Tá? Então, pela alma, nós temos o quê? Os nossos sentidos. Tá? Então, por isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, eu não lembro agora, se vocês têm Provérbios, tire da vista dos seus olhos aquilo que pode fazer você pecar. Então, vamos lá, você está vendo uma televisão, aí você está assistindo um filme que não é apropriado para o crente. Tá? Se você não tomar uma atitude de crente, tirar, mudar de canal, você está alimentando o que? A sua alma. Com o quê? Com aquilo que está passando. Tá? Então, é através dos sentidos. Tá? Eu vou usar o exemplo da palavra amor, para exemplificar o amor nesses três, no corpo, na alma e no espírito. A palavra amor. Tá? A palavra amor no grego, ela tem três significados, três palavras que são amor no grego. Eu tenho o amor conjugal, que no grego é eros, é o amor do marido e da esposa, é o amor eros, é o amor conjugal. Tá? Então é aquele amor que não é o mesmo amor fraternal, que é o amor filéu. Não adianta a gente falar assim, eu amo meu irmão como eu amo a minha esposa. Não, tá? Não dá para falar isso. Sinto muito, mas por mais que você ame o seu irmão, você não pode dizer que você ama o seu irmão como ama a sua esposa. E vice-versa. Tá? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Senão tem alguma coisa errada nessa história aí, tá? Então o amor eros, ele é o amor que vai compreender o quê? Porque o amor conjugal, ele atende uma necessidade nossa do corpo. Não é isso? O amor fraternal, o amor filéu, é um amor que vai atender às expectativas da alma. Então você saber, por exemplo, poxa, eu sei que se eu passar por alguma dificuldade, eu tenho um grupo de irmãos na igreja que vai me ajudar. A alma. Tá? É diferente de, eu estou com um problema conjugal e eu tenho um grupo de irmãos que vai me ajudar. Não. Não dá. Você tem que resolver essa questão com o seu cônjuge. Não é para, me ajudem, eu estou com um problema. Não. Tá? O máximo é chegar no pastor e falar, pastor, estou com um problema assim. Só. Tá? Então é diferente. Tá? E o amor ágape? O amor ágape na Bíblia é o amor incondicional. É o amor que ele rompe todas as barreiras. É diferente do amor conjugal, porque o amor conjugal ele é recíproco. Eu amo a minha esposa e eu quero que ela me ame. O amor fraternal, eu amo meu irmão, mas ele não é obrigado a me amar. Não é. Na igreja a gente vê que existem vários casos. Pessoas assim, eu amo meu irmão, mas ele não vai na sua casa. Tá? Agora, o amor ágape é o amor incondicional. É aquele amor que eu amo sem esperar nada em troca. E esse amor é o amor de Deus, é o amor que está lá no Espírito. Tá bom? Então veja que eu tenho uma palavra amor, que no grego tem três palavras originais, tá? Que todas elas traduzidas são amor, só que cada uma delas
atende uma necessidade da tricotomia. Um é o corpo, a outra é a alma e o outro é o espírito. Tá? Ó, 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne é o que? Corpo. A concupiscência dos olhos, a alma, porque os olhos estão aqui na visão. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então veja aqui, concupiscência da carne, mais a questão do concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que eu estou vendo, gera em nós uma soberba. Tá? E aí que o homem vai cada vez mais se afastando da verdade. Tá bom? Ó, primeira da carne, segunda dos olhos, terceiro da vida, que vai gerar soberba. Tá? Concupiscência, ó, a setinha aqui, ó. Concupiscência, ela está na alma, porque é na alma que estão as minhas emoções, a minha mente, a minha vontade. Concupiscência quer dizer desejo, é uma palavra tão difícil de falar, né? Quer dizer desejo. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Tudo porque Eva um dia ouviu a voz diferente e deu vazão à sua alma. Tá? Consequência: pecado. Então, meia culpada de tudo. Vem, né? O que é o pecado? O homem que foi culpado. O que é o pecado? Onde ele acontece? Como ele acontece? Pecado é transgressão, nós vimos isso, né? É uma desobediência, uma infração ou uma violação deliberada, ou seja, determinada, resolvida e consciente. A pessoa sabe o que está fazendo. Tá? É uma transgressão do quê? Das leis estabelecidas por Deus. Errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem. Qual era o alvo que Deus deu ao homem? O objetivo, a missão: viver para a glória de Deus. Essa é a nossa missão aqui. Viver para a glória de Deus. Onde acontece o pecado? Na alma. É a alma quem peca. Tá? Como acontece o pecado? Primeiramente, o pecado é uma procedência de Satanás. No homem, acontece mediante a atuação de um espírito mau, que aproveita o estado de rebeldia da alma, que por sua vez usa o corpo para satisfazer seus desejos, que se contradiz com a razão de sua existência, que é viver para a glória de Deus. Então o pecado acontece na alma. É ela que leva o corpo ao pecado. Tá? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Ó. Então no princípio era tudo livre, o homem, né, respondia a essa ação com santidade. Aí acontece o quê? O pecado. Aí, ó, o pecado cria uma barreira. Ó. Agora, a mensagem de Deus não vai mais para o Espírito. Por quê? Porque o pecado causa uma separação, uma divisão entre nós e Deus. Agora eu preciso usar o que a gente aprendeu. Dentro da tricotomia. Se eu disser para vocês assim, irmãos, conforme está lá em Isaías 59, que eu gosto muito desse texto, né? A mão de Deus não está encolhida, está assim. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ou seja, Deus não está surdo. Deus não está com fome. Deus ouve e a mão dele está assim. A Isaías continua: porém o pecado em vós causa separação entre vós e Deus. Certo? Ok? Dentro da tricotomia,
corpo, alma e espírito. O que nos liga a Deus? O Espírito. É Ele que nos comunica com Deus. Se a Bíblia diz que o pecado causa uma separação entre nós e Deus, ele está falando do Espírito, porque é o Espírito que se comunica com Deus. Então o pecado impede as mensagens que antes o Espírito recebia, porque ele era obediente a Deus. Agora o pecado causa uma barreira. Mas Jesus não morreu pelos nossos pecados? Sim. Essa barreira não deveria ter sido retirada? Aqui eu estou falando, ó, lembra dos 3 estágios do homem? O homem espiritual, o homem carnal e o homem restaurado. Lembra? Está no princípio da terceira aula, tá bom? Se cai essa pergunta, após os 3 estágios do homem original, né? O homem carnal e o homem restaurado, ou espiritual. Aqui é a vida de um pecador, certo? Que estágio que ele está aqui? Desses 3 que eu acabei de falar. Carnal. Então, já responde essa pergunta, meu irmão. Aqui é o homem carnal. Aqui é o pecador, o ímpio. Tá? Jesus morreu, mas a pessoa tem que reconhecer, né? Tem que aceitar. Sim. Aqui é o homem carnal. Tá? É. Então, o pecado causa uma barreira. Se o pecado causa uma barreira de comunicação, por isso que está aqui a palavra espírito, ela está, né, como se estivesse excluída. Se agora Deus, nosso espírito não recebe mais as mensagens de Deus, o que a Bíblia diz lá em Pedro? Que o inimigo está ao campo, ele ruge como o quê? Esperando o quê? Uma brecha, é isso? Uma oportunidade? Aqui a oportunidade. O pecado gerou a oportunidade que Satanás precisava. Você vê como as coisas funcionam no mundo espiritual? Deus falou assim, bom, o pecado causa uma barreira. Essa barreira gerou a possibilidade para o diabo fazer o que antes Deus fazia. Olha o que o diabo faz. Agora é o diabo que manda as mensagens. Mas o Espírito não está recebendo as mensagens, não é? Vai para onde agora? Para a alma. Tá? Vai para a alma. Porque o diabo não é bobo. É aí que o homem vai se afastando cada vez mais de Deus. O diabo, olha, bombardeia a nossa mente, a nossa emoção, os nossos desejos com as concupiscências. Ele vai alimentando a nossa alma. É como se a nossa alma fosse um braseiro e ele está colocando lenha. Porque ele sabe, ele não é bobo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo, ele não é mais perigoso pelo seu poder, porque ele não pode tocar em nós, mas ele é mais perigoso na sua astúcia, na sua influência, né? Isso, entendeu? Então veja, olha como muda a figura. Deus, o Espírito, está ali, ó, largado, porque perdeu esse elo com Deus. Se o Espírito perdeu esse elo com Deus, Satanás vem com as suas setas, ó. Essas setas aqui, imagina como mensagens, não imagina como seta de querer matar, não, imagina como informações, tá, para alimentar a nossa alma. Eu recebi a carta do meu filho, né? Muitas espíritas, né, fazem isso, usa da emoção para atacar. Eu falo isso que minha sogra né? Não, eu recebi uma mensagem do teu minha pai, sogra também, a minha esposa recebeu também uma carta. Aí vai na alma, a pessoa, é ele mesmo. E aí o que acontece? O homem caído, né? Então o homem caído, ó, como está escrito em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, porque Paulo está falando do homem caído, está falando assim, ó, o homem caído perdeu a comunicação com Deus, o Espírito. Como que ele vai buscar Deus se o Espírito está ali? Vamos usar uma expressão morto, tá? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está falando aqui do homem carnal. E o homem carnal precisa da ação de Deus para que ele possa ser restaurado. E Deus, o que Deus fez em prol do homem? Vai ter café? Se não, eu vou direto, acho que dá para terminar até um pouquinho antes. Pode ir direto? Então, o que Deus fez em prol do homem? Porque Deus olhou para a situação, viu o homem caído, viu o homem pecador, né? E falou assim, bom, aí aqui, né, a gente volta para aquela questão da salvação. Você viu como vai ligando agora uma com a outra? Graças a Deus está na mão de Deus. Para os calvinistas, graças a Deus, Deus fez alguma coisa por nós. Porque se for dependesse de nós, ó, o texto está na Bíblia, não sou eu que escrevi, ó, não fui eu, foi o apóstolo Paulo. Quem quiser, vai brincar com ele e depois vai lá no céu. Ele diz que não há um justo, não há ninguém. Não há ninguém que busque a Deus. Se depender do homem caído, da sua alma governando a sua vontade, nunca ele vai buscar a Deus. Tá? O que Deus fez? Aí Deus fez isso. Ó. Enviou o Filho dele. Jesus, o amor de Deus, que é o amor ágape. O amor incondicional. Porque se Deus olhasse para nós, ele falou assim, ó, não merece ninguém merece salvo. Tá? E aí Deus fez o quê? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus explicando para Nicodemos, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou quem? Jesus. E agora, o que aconteceu? Olha só, Deus enviou quem? Enviou Jesus, né? Cruz, né? Jesus morreu por nós e enviou quem? O Espírito Santo, né? Agora o Espírito Santo habita em nós. Tá? E onde o Espírito Santo habita, o diabo não tem vez. A flecha do diabo não tem como. Não, o crente tem que tomar cuidado. Eu estou dizendo assim que deixa eu terminar aqui. Ó, agora o Espírito Santo, simbolizado aqui pela pomba, né? Ele mora onde? Lá no nosso interior, junto com o nosso espírito. Agora nós não somos nem mais uma tricotomia, nós somos 4 agora. Corpo, alma, espírito e o Espírito Santo. Tá? Aí agora, o Espírito Santo, ele nos envolve, né? E aí acontece o quê? O homem vive para a glória de Deus.